Olá, você que nos acompanha no educadoresdoenem.com.br. Professor Cornélio, Ciências da Natureza, Biologia com você. Mais uma dica para o Enem que se aproxima. E claro, você nos acompanhando vai estar muito bem preparado com as nossas dicas e com certeza vai alcançar o seu objetivo tirando uma excelente nota nessa prova do Enem. E a dica de hoje é genética, material genético e os seus congêneros, ou seja, aquilo que está associado. Genética, o Enem não tem cobrado em demasia a questão de cálculos. Então não se preocupe tanto com cálculos. Pode aparecer? Pode. Mas geralmente quando aparece são cálculos simples. Geralmente evoca uma genética mendeliana. Primeira lei de Mendel, com dominância autossômica, e sem dominância. Da mesma maneira pode aparecer uma herança ligada ao sexo. Podemos destacar aí as heranças ligadas ao sexo recessiva, como o caso da hemofilia e do daltonismo. Lembrar que nesse caso sempre quem torna o filho afetado é a mãe, porque é uma herança ligada ao sexo, portanto, essa herança está na porção do cromossomo X que não tem homologia em Y, ou seja, é de origem materna. E para uma menina ser afetada, o pai também deverá ser afetado. Então a genética mendeliana talvez pode aparecer. Eu diria que uma análise de heredograma seria uma dica bem interessante. Talvez apareça o heredograma e você tem que indicar que tipo de herança nós encontramos aí. Outra proposta interessante ligada à genética poderia ser ligada a material genético. Poderia ser tanto a análise de diferença de DNA com RNA, podia se relacionar alguma coisa com tecnologia do DNA recombinante. Podíamos falar, portanto, de transgenia, podíamos falar de tecnologias associadas à produção de proteínas, de vacinas que utilizam tecnologia de DNA recombinante. Da mesma maneira, podíamos envolver aspectos importantes ligados à síntese proteica. Lembrar que o DNA ele tem a capacidade de fazer uma autoduplicação semiconservativa. Lembrar que o DNA pode formar os diferentes RNAs, processo chamado de transcrição. Então a transcrição é a formação dos diferentes tipos de RNAs, o mensageiro, o transportador e o ribossômico a partir do DNA. E também que a tradução é a formação da proteína, que obviamente é a leitura de quem? Indiretamente do DNA, que foi transcrito em RNAs. O mensageiro carrega a mensagem, o transportador transporta aminoácido e o RNA ribossômico formam os ribossomos. Síntese proteica é outra questão, outro item também importante a ser recordado. E assim nós queremos que você faça uma excelente prova e nos acompanhe no educadoresdoenem.com.br. Um grande abraço, professor Cornélio, com vocês.